Olá pessoal, obrigado mais uma vez, né, por comparecer e estar conosco nessa noite para mais esta palestra. Também quero dar boas-vindas, né, àqueles que estão vindo pela primeira vez participar, dividir conhecimento conosco nessa noite. Bom, o tema de hoje, para mim, é um dos valiosos, né? Porque essa questão dos embargos de declaração pré-questionadores sempre foi um problema para a gente. Não é raro a gente ouvir falar dos nossos colegas, né, de quão difícil é fazer chegar um recurso especial, um recurso extraordinário aos tribunais superiores, né? Realmente, a gente vai perceber que ao longo dessa nossa troca de ideias, o tanto de requisitos e a quantidade de pressupostos especiais que nos fazem a gente ficar preocupado. E a preocupação ainda será maior com relação ao novo CPC. Por quê? Porque nós sabemos, já estamos sabendo, que com relação aos recursos, quando forem interpostos mais recursos, haverão honorários advocatícios, além do que, nessa questão específica dos embargos, primeiro embargo, se for tido como protelatório, pode levar uma multa de 2%. O segundo já sobe para 10%. O terceiro já pode nem sequer mais entrar com nem outro recurso sem pagar antes, não é? A multa para poder interpor qualquer recurso. Então, realmente vai ser uma complexidade maior. A única vantagem que eu percebi aparentemente, não vai haver o chamado desdobramento de análise dos pressupostos recursais, que é o quê? Na primeira instância, o magistrado de primeiro grau, você interpõe uma apelação e olhar todos os pressupostos. Reconheceu, vai para o Tribunal de Justiça. Novamente vai reavaliar todos os pressupostos. Foi para o STJ novamente. Então, é uma coisa desdobrada, né? Então, aparentemente, essa questão vai ficar para o STJ. Não estou seguro ao certo, estou falando apenas com elementos superficiais. Muito bem, mas vamos em frente para a gente trocar ideias a respeito desse tema, nos aprofundarmos, e lá na frente a gente troca ideias e vê a que consenso a gente chegou. Mas espero que no final dessa palestra nós estejamos mais seguros e que a gente, pelo menos, minimize as possibilidades de nossos recursos extraordinários não tenha nenhum obstáculo e chegue lá ao seu desiderado. Ok? Então, vamos lá. Para iniciar nosso debate, vamos realmente do âmago mesmo, vai começar lá de baixo para entender o que é o pressuposto. Porque durante todo esse nosso discurso aqui, e até mesmo boa parte do CPC na parte de recursos, você vai ouvir condições, pressupostos, requisitos. Então, vamos entender primeiramente o que seria essa questão. Aqui, o fulaninho, vamos dar, está querendo, essa fábrica aqui, abriu lá uma vaga de emprego. Aí está lá várias pessoas e coisas e tal. Só que essa fábrica, ela colocou uma série de requisitos. Está aqui A, B, C, D, E, né? Tipo, é necessário ter o segundo grau, sei lá, completo, ter lá maior de 18 anos, morar no bairro tal e coisa e tal. Tem os requisitos. Aí um deles suponhamos, falar inglês, tá? Falar inglês, fluente, coisa e tal. Então, ele chega para o entrevistador um currículo
belíssimo, né? E digo, olha, está aqui o currículo, coisa e tal. Então, antes de ele, o examinador, apreciar o mérito, aqui eu botei até como se estivesse no desenho, eu coloco aqui como se tivesse uma sala para examinar o mérito. Aqui só como se fosse a primeira barreira de examinar se o candidato já está preenchendo todos os requisitos. Aí, olha, tal, você tem 18 anos? Tenho, já não sei o que, tenho. E fala inglês? É só inglês? Não. Mas francês, eu morei lá em Lyon, 7 anos, fui pós-graduado com TI, lá em informática, e coisa e tal, meu currículo é essa absurdo, ele, pode parar de falar aí mesmo. Mas por quê? Porque um dos requisitos é falar inglês, não adianta você falar o seu francês aí fluentemente, porque um dos requisitos, um dos pressupostos, uma das condições de admissibilidade aqui da nossa empresa é que fale fluente o inglês. Portanto, eu não vou levar a sala de exame de mérito, ou seja, você pode ter as melhores qualidades possíveis, um mérito altíssimo, não é? Mas, infelizmente, um dos requisitos que se faz necessário para o ingresso na nossa empresa, você não preencheu e, portanto, sequer vamos analisar o mérito do seu currículo. Então, você já começa a perceber mais ou menos essa ideia fluindo, como que com alguma semelhança com relação aos recursos. Você percebe? Então, vamos mais à frente. Muito bem. Nós entendemos agora o que são esses requisitos, o que são esses pressupostos. Então, esse que nós estamos falando seriam os pressupostos recursais. Em outras palavras, para que seja examinado o mérito do seu recurso, você precisa, antes de tudo, preencher determinados requisitos. No código, você vai encontrar várias nomenclaturas distintas, por isso que eu as coloquei aqui, porque você, em determinado momento, você pode, na leitura do código, você encontrar uma outra nomenclatura e outra, mas todas têm o mesmo propósito, o mesmo significado. Um dado momento você vai encontrar condições de admissibilidade, lá no artigo 500, parágrafo 1 do CPC. Lá, em outra oportunidade, vai falar também pressupostos de admissibilidade, lá no artigo 518, parágrafo 2º. E em outra oportunidade, você vai incluir o próprio chamado requisitos de admissibilidade, lá no artigo 540, caput. Esses requisitos aqui, os requisitos extrínsecos e os requisitos intrínsecos, que você bem já conhece da doutrina, né? Os extrínsecos com relação à tempestividade, regularidade formal, preparo, adequação. Em outras palavras, antes de examinar se o mérito do seu recurso, vai olhar, é tempestivo? Está tudo regularmente formalizado, o recurso é esse, o preparo foi pago, o recurso é adequado, apelação em vez de agravo, e por aí vai. Então, vai olhar todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos dos recursos. Agora, esses requisitos são chamados requisitos gerais, que eles são pertinentes a todos os recursos, ou seja, todos os recursos que estejam no nosso CPC, eles têm que galgar-se nos pressupostos gerais, ok? E lá na frente, obviamente, que vai ter os pressupostos especiais. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, como
como eu falei antes, nós vamos ter aqui os pressupostos gerais, onde estão aqui os extrínsecos e intrínsecos, e fazem relação com apelação, embargo de declaração, grave instrumento e coisa tal. Afinal, eles se adequam a todos os recursos, não é verdade? Só que aqui você está percebendo que o recurso especial e o recurso extraordinário, propositadamente, eu os coloquei uma cor distinta. E aqui eles estão novamente. Aparecem, deixa eu apagar aqui, aparecem com relação aos pressupostos gerais, ou seja, esses recursos aqui, inclusive o especial e o extraordinário, devem sujeitar-se aos pressupostos gerais e, além deles, ok, esses dois recursos, o especial e o extraordinário, também vai ter que obedecer a pressupostos especiais. Você já está começando a perceber a dificuldade, né? Porque, além dos gerais, lá na frente você vai perceber mais e mais e mais. Certo? Você, além de ter que seguir os pressupostos gerais, as condições gerais, os recursos extraordinários, que isso eu estou falando, quando eu falo em recursos extraordinários, eu estou falando no gênero, recursos extraordinários, que não são os ordinários, obviamente. Então, seria a espécie, o recurso extraordinário e o recurso especial. Então, esses recursos extraordinários, que são a espécie 2, eles têm os pressupostos especiais, além dos pressupostos gerais. Vamos examiná-los. Bom, aqui há um momento que eu queria até falar para os colegas que eu tenho um curso online, curso de prática forense. Nesse primeiro momento eu estou com um curso de prática da petição inicial, né? É um curso que eu procurei dar bem ênfase em casos práticos, né? E há 30 modelos de petições e outras coisas mais. Então, é um curso que tem certificado, é um curso online, não é? Então, quem quiser conhecer esse meu curso, acesse www.cursopraticaforense.com.br. Além disso, eu estou lançando agora, já foi inclusive para a gráfica, a segunda edição do meu livro de prática da petição inicial do direito de família. Esse livro já está de acordo com a nova lei da guarda compartilhada, né? 95% das decisões que compõem as petições são de jurisprudência de 2015. Dentro do livro, eu coloco lá uns links para você assistir vídeos também relacionados aos temas. Ou seja, além da forma impressa, lá você vai ver acessar um determinado endereço e vai também ver os vídeos em relação a esses temas. Aí tem ação cautelar, ação de arrolamento de bens, ação de divórcio litigioso, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, inclusive união estável homoafetiva e revisão de alimentos e por aí vai, tá bom? Quem quiser pode até fazer reservas aqui no cursos@albertobezerra.com.br. Ok? Sim, Flávio está me mostrando aqui que ainda restam 12 unidades do meu livro de Tese de Defesa na Prática Forense Penal, né? Um livro que você, inclusive, pode baixá-lo parcialmente,
Só tem agora disponível no site da editora Judicia essas 12 unidades em www.judicia.com.br. O preço dele é R$ 258,00 e ele pode ser parcelado em 3 vezes. E ainda tem 6 últimas unidades desse livro de A Teoria na Prática, Responsabilidade Civil, as 6 últimas unidades, que também está lá no site da editora Judicia, www.judicia.com.br. Vamos dar seguimento. Obrigado pelo tempo que me concederam. Vamos lá. Muito bem. Vimos que existem os pressupostos gerais e agora nós estamos diante dos pressupostos especiais que vão fazer referência ao recurso especial e o recurso extraordinário. Esses pressupostos especiais são comuns a ambos. Não é que esses pressupostos especiais sirva às vezes para um ou sirva às vezes para outro. Eles são comuns a ambos, ok? E quais são esses pressupostos especiais em relação a esse recurso extraordinário? Existem 2. Alguns processualistas falam até num terceiro, que aqui na frente eu vou falar um pouco, que é o primeiro pressuposto especial é o esgotamento das vias ordinárias. E B, que é o pré-questionamento, que é o nosso tema de fundo. Só mil desculpas. Afinal, coisas ao vivo, né? Online, sempre é inevitável dar esse problema. É realmente comigo. Bom, mas aqui o nosso colega Flávio conseguiu resolver o problema. Vamos lá. Desculpa. Com relação aos pressupostos especiais, e como eu vinha falando, não sei se chegaram a escutar até essa parte, esses pressupostos são comuns a ambos os recursos extraordinários, ou seja, no gênero de recursos extraordinários, pertinente às espécies recurso especial e recurso extraordinário. Então, não é dizer que esse pressuposto especial, às vezes, o recurso extraordinário se faz necessário, às vezes não. Esses pressupostos especiais são comuns a ambos as espécies de recurso extraordinário. E quais são esses pressupostos especiais? Aqui é o esgotamento das vias ordinárias. E B, o pré-questionamento. No artigo 105 e no artigo 102, respectivamente, tratando do recurso especial e do recurso extraordinário, no inciso 3º, ele vai dar a seguinte narrativa. Inciso 3º, que compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância e segue, blá, 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 blá. Bom, você vê aqui, com relação a causas decididas, eu apontei aqui para o pré-questionamento. Antes de mais nada, você está percebendo que pré-questionamento está intimamente ligado a fenômeno constitucional. Um pouquinho mais na frente, eu vou me alongar com relação ao que seja aprofundar-me na questão do pré-questionamento. Por hora, eu vou falar aqui algumas coisas superficiais. Quando ele fala causa decididas, então a gente entende que seja pré-questionamento por quê. O pré significa algo que ocorreu anteriormente. E esse questionamento seria no sentido de controverter, no sentido de questionar, no sentido de levar algo a discutir o judiciário, ok? Então, por isso que tem causas decididas.
nesse enfoque você vai perceber, então, que nas situações de recursos extraordinários, os tribunais superiores, eles funcionam como órgãos revisores de decisões anteriores. Por isso que eles falam que são causas decididas já. Então, no sentido que eu digo assim, olha, decidam aí, e aqui em cima eu vou revisar o que foi decidido aí embaixo. Grosseiramente falando, obviamente, né? E diz mais, em única ou última instância, né? Então, que é justamente o esgotamento das vias ordinárias. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala em única ou última instância. Ou seja, quando ele diz em única instância, está querendo dizer que é o seguinte, que, exemplificamente, você vai entrar com ação rescisória, você vai ingressar, suponhamos, no Tribunal de Justiça, né? E há uma decisão de mérito, colegiada de mérito. Então, não há outra instância, é a única. Então, você vai interpor o recurso especial porque é a única instância. Não, salvo se não tiver lá um embargo de declaração, mas suponhamos que esteja esgotado isso aí, então ele está querendo se referir a única instância. Quando ele fala em última instância, está querendo dizer o esgotamento das vias ordinárias. Vê lá que eles são dos recursos extraordinários. Então, você tem que esgotar todas as espécies possíveis de recursos existentes nas vias ordinárias, tem que estar esgotados para poder chegar à análise dos tribunais superiores, por meio do recurso especial ou por meio do recurso extraordinário. Daí, esgotamento das vias ordinárias. Fatos processuais clássicos, comuns de ocorrer, que é justamente nessa hipótese. Suponhamos, fulano apela a decisão e o relator profere uma decisão monocrática de mérito, dizendo lá, olha, improcedente, coisa e tal, coisa e tal. Aí, o que acontece? Certo, os colegas interpõem o recurso especial direto, quando, na verdade, ainda não houve o esgotamento das vias ordinárias, que ainda acabaria agravo interno, né? Dali, se houver uma decisão que não foi unânime, caberia embargos infringentes, que sabe o embargo de declaração, e por aí vai. Então, não esgotou. Então, se você interpõe dali essa decisão e vai para o STJ, então, você não esgotou, ele nem sequer conhece do seu recurso, nem sequer conheço, né, Federico? Já viu essas expressões que ele utiliza? Não conheço do recurso especial. Pois é, algo assim. Da mesma forma, se você vai na decisão colegiada, dá 2-1. E um desses votos tocou no assunto que você está enfatizando e foi proveitoso a você. Então, você interpõe o recurso especial achando que essa matéria foi decidida, foi pré-questionada, e também não vai aceitar, porque ainda faltava esgotar a via ordinária, porque ainda caberiam os embargos infringentes, né? O artigo 530 lá do CPC. E essa matéria, inclusive, é simulada, salvo engano, 230 do STJ. Então, da mesma forma, quando você interpuser um recurso especial nessa situação, aí vai lá dar não conheço. Você está começando a perceber, quando eu comecei a falar, que algumas situações a gente mesmo acaba pisando na bola, né? Comete esses equívocos, um pequeno equívoco desse, às vezes você está com direito bom, mas um escorregão desse você colocou por água abaixo toda a sua questão. Por isso que a gente tem que estar extremamente atentos, porque, de fato, é complexo você fazer com que o recurso especial chegue até o STJ e o recurso extraordinário
até o STF. Mas, como eu disse antes, vamos tentar minimizar essas chances quando a gente vai tomar todas as providências para que isso não ocorra. Muito bem, vamos em frente. Bom, além de, agora, como eu lhe disse, a coisa mais à frente vai se tornar um pouco mais complexa de a gente trabalhar. Nós partimos lá dos requisitos gerais. Depois nós chegamos nos pressupostos especiais. E agora nós estamos chegando nos pressupostos cumulativos, para mais à frente chegar em pressupostos cumulativos alternativos. Veja, como mais complexo. Tá certo? Por isso que a gente tem que realmente ficar atento. Então vamos lá. Na slide anterior, eu falei que existiam esses dois pressupostos cumulativos com respeito aos recursos extraordinários. São uns pressupostos especiais destinados aos recursos extraordinários que eles exigiriam cumulativamente, ou seja, 1 mais 2, esse 1 mais 2 sempre tem que existir, esgotar as vias ordinárias e o pré-questionamento mais. Ou seja, é 1 mais 2 e mais os alternativos, pressupostos alternativos. Então, pressupostos gerais, especiais, cumulativos, e agora vamos para o alternativo. No artigo 105, inciso 3, você vê que lá ele vai falar que existem as alíneas. Né? Você está recorrendo ao STJ, esgotou todas as vias ordinárias, questionou o tema, mas está recorrendo por qual motivo? A linha A é porque infringiu norma federal ou um tratado, né? Ou a linha C divergiu a divergência jurisprudencial e coisa e tal. Então, existem 3 alternativas que você pode se utilizar junto com as cumulativas. 1 mais 2 mais 3. Não estou dizendo com isso que só possa utilizar-se de uma das alternativas. Eu estou querendo dizer que uma é o suficiente. Mas, às vezes, a pessoa, o advogado, o colega, interpõe um recurso para a linha A. Bom, foi só infringência ao artigo 20 do Código do Consumidor e coisa e tal. Pronto, a linha A. Pode, então, dizer, não, além da linha A, os tribunais lá de Santa Catarina, lá de São Paulo, divergem totalmente no mesmo tema, nos mesmos casos idênticos, os resultados são outros. Então, tem que padronizar isso, e por isso, além de eu recorrer pela linha A, vou também recorrer pela linha C. Então, abre tópicos, a linha A, a linha C e tal, coisa e tal. Ou então A, B, C. Ou então só o C. De forma que você já percebeu. São alternativos. Aí você vai chegar a essa conclusão. E da mesma forma, com relação a extraordinário, você vai ver também que tem a linha A, a linha B, a linha C. Então nós temos essa figura aqui, digamos assim, uma equação, né? Esse cumulativo 1 mais 2 sempre deve existir, mais os alternativos, ou 3 e ou 4 e ou 5. Né? Eu dou aqui a faculdade. Ou seja, 3 mais 4 ou 3 ou 4, e aí vai. Então, você percebe que é 1 mais 2 e um desses aqui. Ok? Então, seriam os pressupostos cumulativos e mais os pressupostos alternativos. E antes disso, como eu falei lá, os pressupostos gerais. Deixa eu ver se apago aqui. Muito bem. Agora, vamos entender mais a fundo a questão do que é o pré-questionamento. Porque, às vezes, você vai entender, você vai escutar o seguinte. Bom, às vezes eu digo assim,
o fulano pré-questiona a matéria. Não, essa matéria está pré-questionada. O que você vai entender com isso? Essa matéria eu debati, eu coloquei lá no meu recurso, eu pré-questionei. Não é isso? Essa é uma das visões que você tem com relação ao pré-questionamento. Porém, com relação à jurisprudência, ela tem uma outra visão, que é essa que eu vou lhe mostrar. Não estou dizendo com isso que essa situação de fulano falar que pré-questionou esteve errada. Não, está certo. No sentido de pré-questionar, no sentido que eu antes levei ao debate essa situação. Só que a matéria, como nós vimos no anterior, só estará pré-questionada na seguinte situação. Vamos lá. Primeiro, o que é pré? Pré designa alguma fase ou uma etapa, um momento que já ocorreram anteriormente. Ou mesmo por antecipação. Pré-candidatura, né? Por antecipação. Né? E algo que ocorreu no passado, pré-história. Então, pode designar uma coisa que aconteceu no passado. E o questionamento é algo posto em questão, que foi controvertido, que foi alvo de objeção, o que entrou em disputa, discutido em juízo. Ok? Porém, aqui onde eu digo porém, para os tribunais superiores pré-questionar, ou seja, atender ao requisito de pré-questionamento, não se limita a isso. Ou seja, colocou em disputa. É como o outro disse lá, pré-questionei, eu debati, eu controverti, não é. Então, para a doutrina e jurisprudência, pré-questionar não se resume ao fato de ter havido tão só o debate acerca do tema do direito pelo tribunal. Quando eu falo de direito, é aquela história também da temível súmula 7. Então, súmula 7 seria o quê? Como os tribunais superiores são, nessas situações, atuam como revisores, você não é admitido você levar fatos, fazer exame de fato, reexame de provas. Aí você vai esbarrar na súmula 7 do STJ, e eu acho que súmula 5 também do STJ com relação a isso. Então, se você for, tipo assim, o tribunal disse que ele vinha com 60 km por hora, mas a testemunha X, ou 3 testemunhas falaram que ele vinha com 90. Isso é matéria de fato. Não adianta você tentar lá levar o STJ que isso não vai. Exceção. Há exceção. É possível você conseguir superar isso quando, nos casos de, por exemplo, decisões que condenatória elevadíssima, então, tribunal, porque isso, de certa forma, requer o exame de fatos. Olha, o cara fez isso, um estrago tal, amputou lá o braço e não sei o que, ainda mais arrastou, enfim, é exame de fatos para poder chegar ao montante. Mas como o montante é absurdamente fora daquele contexto que o STJ se apruma, então, nesse caso, ele abre a exceção e reduz. O inverso é verdadeiro. Se for ínfima, o cara morre, leva um disparo, tribunal lá, suponhamos, deu lá R$10.000 de indenização por danos morais lá, falecimento. Então, o tribunal, obviamente, que vai subir se for pré-questionado, né? Vai subir elevar o valor dessa condenação. Também nas situações do honorário advocatício. Se for elevadíssima, isso aí a gente volta e meia, a gente sente isso na pele, não é? Se for elevadíssima, baixo, se for ínfima, sobe. Tentar padronizar. Essas são as exceções. Enfim, o tribunal disse que deixa eu voltar para cá. O fato de ter havido tão só o debate acerca de tema de direito pelo tribunal, de direito é isso que eu acabei de explicar,
somente há pré-questionamento quando a questão já fora controvertida e decidida na instância inferior. Ok? Essa é a situação. Não é que você chegou e... não, eu fui lá com a pessoa, eu falei sobre isso, lá e coisa e tal, mas não decidiu. Eu, Tribunal Superior, sou revisor. Eu não decidiu. Como é que o revisor que não decidiu? Não tem, não dá. Então, sou o revisor. Então, tem controverter, levar a debate, levar para uma decisão do colegiado e que ela seja decidida. Aí sim é que o tribunal entende como matéria pré-questionada. Ok? Foi controvertida, foi decidida. Tudo bem? Seguir. Então, nessa lógica de raciocínio, não adianta você chegar e levar a matéria. Essa questão, vamos supor que é uma relação de locatícia e o camarada entrou lá com a ação de reintegração de posse e tal. Aí o outro, não, mas a posse é mansa e pacífica e coisa e tal. Aí você diz na réplica, não, mas eu estou falando que a ação que for ajuizada não pertine, porque o artigo 5º da lei do inquilinato diz que nas relações locatícias só cabe despejo e coisa e tal, memoriais, apelação, enfim, vai debatendo todas as situações aqui. Ou seja, foi pré-questionado no sentido de que a parte levou a debate toda essa situação. Só que quando chegou aqui, o tribunal vai lá e disse, olha, dá uma decisão, suponhamos assim, aquele que formula contrato e a questão possessória e deixa de pagar, deve ser, aqui o credor deve ser reintegrado na posse. Então, ele nem sequer, o tribunal, nesse caso, passou longe de falar acerca da lei do inquilinato, que era o fundamento dele, que era a nulidade do processo, porque a ação era o rito totalmente diferente, o rito especial e coisa e tal. Aí você vai e interpõe um recurso especial para o STJ, dizendo assim, olha, a lei do inquilinato, o tribunal se equivocou, porque a lei do inquilinato, o artigo 5º, é que deve prevalecer. Aí o STJ vai dizer, onde é que ele jogou? Não estou vendo. Eu já falei que eu sou órgão revisor. Se não decidiu, não houve pré-questionamento. Então vai cair aqui, ó, ele não passa, ele não foi pré-questionado. Tá certo? Vai cair lá na súmula 211, 282, 356, várias súmulas que tratam alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então, não adianta levar em todas as fases processuais que na última instância, se lembra lá do inciso 3º do artigo 105 e do artigo 102, debatido em última instância. Ora, aqui ele não debateu, não houve julgamento disso aqui. Então, não houve decisão nenhuma. Tá? Então, esse equívoco também nós não podemos deixar acontecer. Muito bem. Nós temos 3 espécies, a doutrina você vai encontrar 3 espécies de pré-questionamento. O pré-questionamento explícito, ou pré-questionamento implícito, e o pré-questionamento ficto. Vamos lá, então, entender, e isso é uma das coisas também que nos traz maior prejuízo, essa interpretação aqui entre o pré-questionamento implícito e explícito, ela, volta e meia, é uma que traz problema para a gente com relação à interposição do recurso especial. Mas vamos lá vê-la. Muito bem. Você, na apelação, diz lá assim, olha, está errado lá,
o julgado de primeiro grau, porque não foi investido o ônus da prova, conforme o artigo 6º, inciso 8 do CPC. Não foi. Aí, o tribunal vai examinar a matéria e diz assim, olha, não se aplica o CDC porque o apelante, né, no caso dele aqui, o recorrente, né, o apelante não é destinatário final. Muito bem. Aí o que acontece? Esse recorrente vai e entra com embargo de declaração. Por quê? Porque na visão dele, e aí onde está o equívoco, para ele só há o pré-questionamento quando, que aí é o pré-questionamento explícito, quando a decisão expressar a norma em si, ou então o texto da norma em si. Mas aqui fica implícito. É um pré-questionamento, ou seja, foi uma coisa que foi controvertida e implicitamente decidida. Veja, se não se aplica o CDC ao seu caso, porque você não é destinatário final, e implicitamente fica dito que não vai caber a inversão do ônus da prova que você levantou com base, aqui está CPC, mas CDC, perdoe-me, com base no CDC. Então, é um pré-questionamento que ficou implícito. Okay? Aí ele vai o quê? Interpõe os embargos. E esses embargos, aí, nessa situação, ele vai ser chamado de embargos pré-questionadores. Aí você vai dizer assim, ô Alberto, é outro tipo de embargos pré-questionadores? Outro tipo de embargos de declaração? Não, não é. É o mesmo embargo, só que ele tem um propósito. É pré-questionar no sentido assim, forçar a que o órgão colegiado examine e decida aquela matéria. Então, por isso eu quero pré-questionar, vou entrar com esse embargo e dizer, olha, por favor, eu falei lá o inciso, artigo 6º, inciso 8º do CDC. Por favor, eu quero que analise e julgue. Certo? Esse aqui seria o pré-questionamento explícito, ó, do jeito... Esse seria o pré-questionamento explícito, do jeito que ele entendia que seja. Muitas pessoas, muitos colegas não entendem que seja assim. Aí eis o problema, né? Bom, aí o que acontece? Ele, em vez de levar isso em consideração, que foi feito o pré-questionamento implícito, ele vai e entra com embargo de declaração pré-questionadores. Tá certo? O tribunal vai examinar. Ok, olha, e diz assim, não vou, deixa eu pegar aqui, não tem nada o que aclarar, o tribunal diz. A matéria recorrida aí se encontra devidamente fundamentada. Porque o tribunal não vai dizer assim, olha, você está enganado, foi um pré-questionamento implícito, lá quando eu falei assim, não vai. É praticamente esse tipo de decisão aqui, digamos assim, uma decisão padrão. Né? Você pode ver que a maioria dessas segue pela mesma linha. Ó, nada a aclarar, tudo está devidamente decidido. E ponto. Aí você, às vezes, tenta renovar os embargos. Olha, eu estou falando isso e coisa e tal, e entra com o segundo embargo de declaração, que é permitido processualmente. Mas aí eu chamo a atenção. Lá, no artigo, salvo engano, no artigo 1026 do novo CPC, aí lá pelo parágrafo 3º alguma coisa, ele vai dizer o seguinte, tudo bem, se a gente perceber que esses embargos, eles são protelatórios, em vez de pré-questionadores, você vai levar uma multa. Vou começar com 2%. Né? Então, porque ele tenta não deixar transitar em julgado, né? Vai esbarrando. Aí toma entrar na fila, vai ganhando tempo. Então ele tenta protelar. Então, se notar que o embargo seja protelatório, ele vai levar a primeira multa. Se ele insiste com o segundo, ela pode subir
até 10%, já é pesadíssimo em cima do valor da causa. Já é pesadíssimo. E esse, se for considerado novamente como protelatório desse segundo, ele já não entra mais nem com o terceiro e só vai para um outro recurso, seria o especial, se pagar essa multa. E veja aí como a questão começa a se complicar para a gente. Então, se a gente não entender o que é o pré-questionamento, a gente vai cair nessa arapuca. Vai lá e tenta pré-questionar. Não, excelência, vai, pá, multa. Vai lá, aí honorário para a parte contrária. Então, devemos entender se foi um pré-questionamento implícito ou explícito. Bom, aí vem o segundo problema, que é muito comum. O advogado, deixa só, quando, eventualmente, isso não pode atual, eventualmente se aplica a multa, você, no recurso especial, um dos temas que você vai alegar é justamente que mostrar que o intento dos embargos era para questionar mesmo. Aí você diz assim, abre lá um capítulo, da impertinência da multa, tal, por ser embargos pré-questionadores. Aí você chama a súmula 98 do STJ, que diz lá, se ficar evidente que os embargos declaratórios tinham o propósito nítido de pré-questionar a matéria, então não se aplica a multa. Então você vai e levanta esse tópico para tentar tirar essa multa. Só vai ficar ruim se você entrar com o segundo e levar os 10%, aí você vai ter que pagar. Salvo você. Parece que lá se for a fazenda pública ou se for o beneficiário da justiça gratuita, alguma coisa assim. Muito bem. Aí o que acontece aqui? O outro equívoco. Como a matéria aqui, de fato, foi pré-questionada, aí ele interpõe o recurso especial, aqui, alegando o quê? Alegando lá os requisitos alternativos de que houve a linha A, infringência negativa de vigência à norma federal. Qual é a norma federal? O artigo 535 do CDC. E por que houve essa infringência? Porque ele não aclarou, não deixou, viabilizou que a matéria fosse pré-questionada. Por isso, o artigo de lei não vai ser o artigo 6º, o inciso 8º do CDC. Não, vai ser o artigo 535, porque ele não falou do CDC. Aí o que é que vai acontecer? Vai dar errado de novo. Por quê? Porque o STJ está dizendo que não conhece, uma vez que interposto com base no artigo 535 do CPC e a matéria fora devidamente pré-questionada, que foi aqui o pré-questionamento implícito. Então, não conhece. Então, atenção para essa situação. Agora, como seria o ideal? Não é o correto, porque eu não posso dizer que correto seria o dono da palavra, mas assim, o ideal, o mais sensato, mais prudente, processualmente falando, era para quem ter feito, o colega ter feito da seguinte, na dúvida, faça isso. Acordo. Era recorrida sem quando devida fundamentada. Então, ele interpõe o recurso. O mesmo aqui, certo? O mesmo. Só que ele vai tomar outro caminho. Ele não vai tomar esse caminho. Ele tomou outra vertente. Tá? Ele interpõe o recurso especial. Só que ele diz o seguinte, olha, não vai dizendo, dos fundamentos, coisa e tal, narrando um quadro fático, tá, aí faz violação do inciso do artigo 535 do CPC. Tá, aí vem lá na linha A, né, dizendo que foi infringida esse artigo de lei. Aí ele coloca subsidiariamente, em outras palavras, dizendo assim, olha, tribunal, se por acaso vocês entenderem que ali naquela decisão houve pré-questionamento da matéria, o que eu não entendo,
Tudo bem, então, subsidiariamente, vamos passar para a segunda parte. Houve negativa de vigência do artigo 6º, inciso 8º do CDC. Ok? Então, ele fez a coisa subsidiária. Aqui ele perdeu porque ele só veio com o artigo 535 como sendo a norma federal que houve infringência. Mas aqui ele foi prudente e usou do artifício de fazer subsidiariamente. Aí o que o tribunal fez? Olha, eu não conheço a mesma coisa aqui. Eu não conheço com relação ao 535. Permanece o entendimento. Agora, eu conheço, sim, conheço desse recurso especial com relação à negativa de vigência ao artigo 6º, inciso tal do CDC. Porém, eu nego o provimento. Mas pelo menos conheceu, né? Poderia ser, deu o provimento, né? Aí anula, né? E anula a decisão e inverte o ônus da sucumbência e coisa e tal. Então, havendo dúvida, pessoal, vamos colocar, então, a questão do subsidiariamente, né? Ok? Mas de sorte que, se de fato você estiver seguro que houve a omissão, realmente a norma que houve infringência é essa aqui, o artigo 535. Já outros, ocorre o erro da seguinte forma, o inverso. Vai interpor um recurso especial, né, alegando o artigo 6º, quando nem sequer foi falado sobre isso, digamos, né, nem sequer foi tocado na matéria. Aí chega aqui, ele também não conhece, né, porque não foi julgada nada nesse sentido. Ok? Vamos ver aqui mais à frente. Muito bem. Agora vamos, como eu tinha falado, existem os três espécies de pré-questionamento. O pré-questionamento explícito, aquilo que eu falei anteriormente, que fica evidente a norma, ou então o conteúdo da norma, tipo assim, abre aspas, né? Artigo tal, compete a não sei o que, blá blá blá, né? Às vezes no acordo ele transcreve o teor da norma e às vezes ele bota conforme o artigo 325 lá do Código Civil e coisa e tal. Pronto, tornou-se explícito. Então, esse é o explícito, o outro era o implícito, e agora nós vamos para o pré-questionamento ficto, que na verdade, é o tema de foco principal da nossa troca de ideias de hoje. Vamos lá. Na mesma situação, o camarada lá alega que, na apelação, que não foi investido o ônus da prova. E coisa tal, sustentou o artigo 6º. Né? Aí, o tribunal, o acordo por unanimidade, né, houve a decisão colegiada, meritória, dizendo que não se aplica o CDC e coisa e tal. Muito bem. Aí ele entra com os embargos declaratórios, né, pré-questionadores, no sentido de dizer, olha, houve omissão, porque, novamente, não houve fundamentação com relação ao tema exposto no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Então, aí o tribunal responde novamente. A matéria como recorrida se encontra controvertida e devidamente decidida. Nada a aclarar. Ou, em outras palavras, está dizendo aqui, foi pré-questionado esse seu tema, né? Que foi controvertida e decidida, né? É o mesmo que pré-questionar. Bom, aí nós estamos com a vigência do novo código, já se adaptando a uma situação atual que já vinha convergindo para esse pensamento. O que é que acontece? No caso, o STJ, por meio da súmula 211, entende o seguinte: não importa se você entrou com embargo de declaração, disse o que é, mas aqui não
julgou, não analisou e decidiu, não controverteu a matéria e fundamentou a decisão, não há pré-questionamento. Nem que você entre como segundo embargo declaratório e for a mesma coisa, também não há. Não adianta. Você vai esbarrar. Essa também um dos julgados que você mais vê é sobre o 211, que ele diz lá, inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargo declaratório, ou seja, mesmo que tenha sido opostos embargo declaratório, não foi apreciada pelo Tribunal Marcon. Então, ele está dizendo assim, se não houve esse julgamento, não venha trazer o tema ao artigo 6º, digamos, né? Não venha, você vai esbarrar aqui. Por quê? Porque ele aqui, suponhamos, né, não julgou nada do artigo 6º. Passou longe, foi lá falar do negócio de outra coisa lá. Então não venha, porque mesmo que você opôs o embargo de declaração, mas como ele não enfrentou esse tema, seu recurso especial não vai ser conhecido porque falta-lhe um dos requisitos especiais ao recurso extraordinário, que é especificamente o pré-questionamento. Né? Ok? Agora, a outra vertente. O STF já tinha uma visão mais branda, que era o quê? E aqui, né, o segundo posicionamento. Né? Esse é o primeiro posicionamento, esse é o segundo. O STJ dizia o seguinte, artigo 356. O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Em outras palavras, qual é o entendimento que o STF está querendo dizer assim? Olha, eu estou dizendo aqui que sobre o qual não foram opostos embargos de declaração. Se você tivesse pelo menos interposto ou posto embargo de declaração, aí a matéria está, se de fato não foi julgado e você vinha fazendo, pré-questionou, eu vou levar em consideração, em que mesmo que o tribunal não venha a aclarar a sua decisão, a pré-questionar. Para nós do STF, nós temos a matéria como pré-questionada. Okay? Aí é que se chama o pré-questionamento ficto, o pré-questionamento que advém apenas de uma presunção legal, ok? Nessa situação, então, dos dois posicionamentos aqui, o 1 e o 2 do STF, prevaleceu no novo sistema do CDC de 2015, e esse é o tema da nossa troca de ideias, da nossa palestra de hoje, prevaleceu o pré-questionamento ficto. Se não, vejamos aqui o teor do artigo 1025 do novo CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente o erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, percebe-se que apenas com a questão da oposição dos embargos declaratórios será tida a matéria como pré-questionada. Porém, não vamos confundir a seguinte situação. Não é porque você chegou em determinado momento, suponhamos, levou lá uma decisão contrária do tribunal, aí o seu colega vai dizer assim, pai, mas não era para ser feito por aí, não. Se você tivesse ido por esse caminho alegado essa situação, ora, mas você tinha reparado. Então, eu vou entrar com embargo de declaração. Aí você suscita uma matéria que você nada foi trazido à tona anteriormente. Então, esse aí é lá onde ele diz o final, né? Quase considera erro, contradição, que o tribunal já tenha analisado lá embaixo.
Mas nem ele trouxe um novo, né? Aí seria até, talvez, aí uns embargos com efeitos infringentes para tentar alterar. E salvo raríssimas exceções, não é aceitável os embargos declaratórios com os efeitos de modificar, efeitos modificativos, efeitos infringentes do acórdão atacado. Tá certo? Vamos ver se temos mais algo. Bom, é isso. Fica aqui as minhas palavras, né? Tem uma pergunta aqui, né, da Ivana Alves. Qual a súmula que trata da matéria pré-questionável? No caso, Ivana, são várias, né? No caso aí, poderíamos ver a 211, né, que a gente acabou de falar, a 356, a súmula 282 do STF, né? Então, existem várias súmulas que tratam com relação do pré-questionamento. Mas nesse enfoque aqui, específico dos embargos declaratórios, então aqui se colidem a súmula 211 do STJ e a súmula 356 e a 282 também do STF. Então, essas súmulas você deve ficar bem atento. Pessoal, eu espero que as minhas considerações ajudem-os, né? Realmente deu para perceber que não é muito fácil fazer com que o seu recurso, os recursos extraordinários, né, no gênero, chegue aos tribunais superiores devido a essa quantidade de pressupostos, de requisitos que você deve fazer. Tudo bem? Então, obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima palestra. Um abraço.